A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação. No livro de 1 Samuel, capítulo 31, que diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. Aleluia. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temeu muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Aleluia, amém, glória a Deus. Aqui, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que, aleluia, a conta chegou, né? O tempo, aleluia, ali do reinado de Saul chegou, né? E com ele a morte também chegou, não é? Tudo aquilo que, aleluia, todas aquelas maldades aqui foi um ponto final, né? Um ponto final da vida do rei Saul, né? Pois os filisteus, lembra que nós estudamos que ele, aleluia, foi consultar aquela mulher aqui no capítulo 28, né? Que ele foi consultar ao Senhor e o Senhor não deu resposta, e ali ele muito, o rei Saul, muito atribulado, foi procurar respostas vindos, seja lá de onde, mas, aleluia, ele queria saber se ia vencer, sabendo ele que estava a vida já errada, não é? E que ele não tinha desejo de consertar a vida dele, por isso não tinha como ter, aleluia, uma vitória, não tinha como. Olha, o crente, quando o crente está em desobediência, não tem como ter vitória, não tem. Observe que o crente na obediência, ele passa por lutas que a gente diz, meu Deus, o que é isso? E muitas das vezes a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir, porque se não for o Senhor, a gente não consegue, não é? E ali o Senhor dá direção, e a gente ora, a gente jejuma, a gente busca a presença do Senhor, se aquebranta, e ali o Senhor começa a dar a vitória, não é assim? Imagine uma pessoa que não queria Deus, mas queria as vitórias, não queria se arrepender, perseguindo, aleluia, a Davi o tempo todo, e o Senhor dando chance, dando oportunidades para que ele viesse, não é? Enxergar, mas nada disso ele fez, nada disso ele fez. Então, aqui chegou o tempo do fim. O tempo do fim chega para aqueles que, aleluia, perseguem, né? Os perseguidores. Aqui a gente observa que o fim desse homem foi terrível. Aquela batalha em que o rei Aques que disse a Davi que não era para ele ir, não é? Foi essa batalha aqui, em que os filisteus, o Deus deu, aleluia, ali vitória aos filisteus, né? Então que a gente tome muito cuidado, porque sempre a gente vê, olha, aqui neste canal a gente vai ouvir coisas que é difícil escutar em outro canto, mas que é a verdade. Muitas das vezes a gente escuta, a vitória é nossa e vai dar tudo certo sim, vai dar tudo certo quando nós estamos na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. Observe que Deus não deu vitória a Saul. Observe que o povo, aleluia, o povo de Israel fugiram, aqui no versículo 1 diz: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Então, se nós estamos sendo
aquebrantados, estamos nos aquebrantando diante de Deus, pedindo perdão e fazendo de tudo para não voltar ao vômito, ao passado. Aleluia. Entenda que o Senhor vai dar a vitória. Entenda que você pega aquela situação e coloca nas mãos do Senhor, porque nós não conseguimos fazer uma coisa. Agora, quando a gente fica, não, eu sou crente, eu vou ter vitória, eu sou crente, não, só por eu ser crente eu vou ter vitória. Não é assim. É muito estreito o caminho. Entendeu? É muito estreito, requer muito, requer que a gente se aquebrante muito. A gente, eu, você, nós, se aquebrante, entenda que o Senhor, Ele busca pessoas que estejam aquebrantadas na presença dEle. Em nenhum momento nós vemos isso. E o momento, o pior foi quando esse Saul procura a feiticeira para ter resposta, não é? Achando que vai ter resposta, porque tem pessoas assim, não, eu sou tal, eu tenho tal cargo, eu sei fazer isso, se eu não fizer, a obra do Senhor não vai para frente. Misericórdia. A obra, ela é do Senhor. Eu estando lá ou não, a obra é do Senhor. O Senhor vai capacitar outras pessoas. Entenda que a obra do Senhor, você estando lá ou não, nós estando lá ou não, a obra do Senhor vai prosseguir e vai dar tudo certo, porque a obra é dele, ou com a gente ou sem a gente. Então, aleluia, que a gente se aquebrante e a gente venha buscar ao Senhor. Senhor, me perdoe por tudo aquilo que eu tenho feito. Sou pecadora e muito falha. Não entendo, não sei nada. Aleluia. É assim que a gente faz, se aquebrantando, se arrependendo, nunca com o desejo de, aleluia, de estar à frente de tudo. Misericórdia, não é? Misericórdia. Observe que foi horrível o final, aleluia, da vida desse homem. Foi horrível. Ele se desesperou. Aqui foi um desespero tão grande. E observe que foi tudo aquilo que o profeta Saul, mesmo depois que morreu, porque ele consultou a feiticeira, né? E ali a feiticeira invocou lá o espírito do profeta Samuel, e ali aquele profeta fala tudo. Olha, amanhã você e seus filhos vão estar aqui. Ele não, ele contou tudo, toda a verdade ali, né? Que não iria ser, não iria ter vitória, não. Então nós temos vitória quando estamos fazendo a vontade do Senhor. Se você está fazendo a vontade do Senhor, você fica tranquilo e calmo, porque você sabe que Deus vai fazer com que dê certo. Agora, quando a gente está muito agoniado, ai meu Deus do céu, como será? Como será que vai? Será que eu vou ter vitória? Se você está fazendo a vontade do Senhor, vai ter vitória. Agora, se você não está, se você está escondendo o lixo, o pecado embaixo do tapete, se você não se arrepende, se você não se aquebranta, não vai ter vitória. Essa é a verdade, não vai ter vitória, não. Não vai ter. Tem vitória aqueles que se aquebrantam, aqueles que vivem perdoando. Observe que Davi vivia perdoando. Por 2 vezes ele perdoou, aleluia, Saul. Por 2 vezes ele teve aquele homem na palma da mão. Mas ele não feriu a ele tinha respeito. E observe que Saul era um homem que queria acabar de todas as formas com Davi. Então, no meio da caminhada tem que perdoar, no meio da caminhada tem que abaixar, se abaixar e dizer, meu Deus, eu não posso nada. O Senhor pode por várias e várias vezes, até aqui na história de Davi, até aqui, até este capítulo, até este trabalho, nós vemos que Davi sempre consultava ao Senhor. Nós vemos que Davi sempre buscava ao Senhor. Nós vemos que Davi não fazia nada do jeito que ele queria. Sempre era do jeito que Deus queria. Então, você está fazendo as coisas do jeito que Deus quer, aleluia, você vai ter vitória. Agora, se você faz com a força do seu braço, Deus não está neste negócio. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale mais e mais e nos ensine muito mais. Aleluia. E que você reflita, que a gente reflita. Será que eu tenho feito a vontade do Senhor? Será que eu tenho feito do jeito que o Senhor quer? Ou eu estou fazendo com a força do meu braço do jeito que eu quero? Do jeito que eu quero. Como é, Senhor, que está a minha vida? Então reflita bem aí, preste bem atenção e que Deus lhe dê
aleluia, respostas e vitória do jeito que, aleluia, o Senhor quer, a resposta que o Senhor quer. Amém.